A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de assistir ao vídeo que você escolheu, eu tenho um recado aqui para você. Aqui na descrição você encontra o link para a minha livraria digital com todos os meus livros disponíveis para você adquirir e ler imediatamente. São estudos aprofundados sobre diversos temas da vida cristã. Clique agora e conheça toda a livraria digital do pastor Marco Feliciano. Que Deus te abençoe. Pastor Marco Feliciano! Pentecostal que não faz barulho, tá com defeito de fabricação, não é? Esse diabo tem jogado na sua cara, falado pra você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá pra nascer um macho que tire. Os Samalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Pastor Marco, por favor. Estendam as mãos para cá, por favor. Diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo e fala conosco. Amém. Permanece de pé um pouquinho até que ele lhe peça para sentar, por favor. Ai, Jesus. Eu perguntei quanto tempo, ele disse que só até às 5 da manhã. Tudo falso. Eu conheço crente, né? Uma alegria poder estar aqui em Feira de Santana mais uma vez, e nessa oportunidade, nessa linda igreja, e revendo meu amigo de longa data, pastor Josué Brandão. Pastor Josué é um ícone da nação brasileira, e eu sei que ele tem estrutura para ouvir isso. É um dos profetas do meu tempo, e eu tenho orgulho, pastor Josué, de ter nascido na sua geração. Minha única inveja é que eu tive que tirar minha barba, né? E o senhor está todo bonitão aí, né? Ele está parecendo um príncipe indiano, né? Hoje tem muito filme da Índia, pode ver a cara de um indiano, né? Uma alegria conhecer aqui a pastora Elide. É assim, né, pastora? Acertei o nome? Elide. Porque botaram um acento no lugar errado aqui. Se eu falo o que está escrito aqui, eu sou excluído da igreja, né? Pastor Giovanni, uma alegria conhecê-lo hoje aqui. Pastor Barros, Deus abençoe o senhor. E o pastor Igor. Toda vez que eu vejo o pastor Igor, me dá vontade de sair correndo. Vocês não estão... Igor, por favor, sobe aqui no púlpito, rapidinho. Rápido, Igor, rápido, para todo mundo te enxergar. Eu fui pregar na igreja dele e ele foi me recepcionar. Quando eu cheguei e vi ele, eu quase voltei para trás. Eu estou com trauma de careca. Tem um careca em Brasília perseguindo a gente. E aí vem o Igor daquele jeito ali. Mas esse é do coração. I love you. Deus te abençoe, Igor. Pastor Emerson Roberto. É isso, Roberto? Quem é o pastor Emerson? É o chefe que foi ali, que nos trouxe aqui. E o irmão que me buscou lá no aeroporto? Como? Pastor Ronaldo? Ronaldo Gama. Ronaldo, cadê você? Foi arrebatado. Está lá atrás. Pense num homem que encarnou Ayrton Senna na estrada. Mas foi antes da curva de Imola, tá? E depois da curva não prestou para mais nada, né? Deus te abençoe. De pé como estamos, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos.
Leitura simples e conhecida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Obrigado. Atos capítulo 3, quem encontrou, diga amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e os seus tornozelos firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e por favor pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, o anjo da igreja, o pastor Josué, já me colocou em suas mãos. Portanto, a minha oração não invalida dele, pelo menos ela se soma dele. E antes de pregar, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Feira de Santana, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. O segundo pedido é que o Senhor rasgue os céus sobre esta igreja e mande anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, autoridades constituídas por Deus que aqui estão. O texto que eu li nessa noite, e eu fiz questão de avisar antes de ler, que era um texto simples e conhecido. Todavia, nada da Bíblia Sagrada torna-se simples quando o Espírito Santo desce sobre ele. O texto dessa noite tem moldado a minha vida nos últimos 4, 5 meses, porque eu tenho meditado, tenho remoído esse texto, e cada vez que eu leio, e cada vez que eu medito nele, algo modifica-se dentro de mim. E essa experiência eu gostaria que Deus desse a vocês aqui nessa noite. Alguém acredita que Deus ainda fala? Acredito que de uma passagem tão conhecida podemos extrair ensinamentos profundos da parte de Deus? Então dê mais um grito de glória a Deus aí, por favor. Pastor Roberto me acompanha já há 16 anos. Ele morava nos Estados Unidos da América e trabalhava lá com o pastor Ben Hinn. Não sei se vocês já ouviram falar, um pregador de avivamento. Aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? E sou eu, né? No final da pregação, Roberto vai cantar. Roberto, mude a música para mim, filho. Só que se você ficar com esse fone aí, eu não estou escutando nada aqui da sua música. Isso, agora eu escutei. Eu só consigo operar se tiver uma anestesia, né?
Isso, agora não precisa se empolgar também, só um pouquinho mais baixinho. Pronto. O texto que eu li, ele é um divisor de águas na vida de pelo menos um dos personagens que envolvem essa história. Nós temos no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos pelo menos 3 personagens. Nós temos 2 apóstolos e um paralítico. Esses 2 apóstolos são amigos a longa data. Não apenas amigos, eles foram sócios em uma embarcação. Foi assim que Jesus os encontrou pescando em alto mar. Eram homens simplórios, eram homens do meio do povo. Imagine que no tempo em que Jesus por aqui passou, cerca de 95% dos judeus não tinham aptidão com leitura nem escrituras. No tempo que Jesus passou por aqui, cerca de 75% dos ganhos de um judeu eram entregues em forma de tributo excessivo aos romanos. Os romanos fizeram a façanha de prender, de escravizar um povo inteiro na sua própria terra, e tirou deles a habilidade de aprender a ler e escrever e a dignidade de ter uma vida, pelo menos dentro da linha da mediana existência do seu tempo. Então imagine vocês que no tempo em que Jesus passou por aqui não havia esperança para o povo, e as pessoas tinham que trabalhar no trabalho pesado, e tudo que ganhavam tinham que entregar a Roma. Como trabalhavam dioturnamente, não tinham condições de estudar, então não sabiam ler nem escrever. É nesse quadro que aparece Yeshua, o nosso grande rei. Só entendendo isso, você vai compreender porque as multidões afluíam até ele. Vocês devem se lembrar de uma das frases mais lindas de Jesus: vinde a mim vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi com essas palavras que ele deixou Roma em alerta, e foi com essas palavras que Roma acabou, num tempo mais à frente, tirando a vida dele, por conta da esperança que ele fazia brotar nas pessoas. Então, esses 2 personagens que são apóstolos aqui do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, eles vão sair da pesca e vão fazer parte da escola apostólica de Jesus de Nazaré. Ao lado desses 2 tinham mais 10, e ao lado desses 12 tinham milhares. Erramos às vezes quando falamos aos crentes: Jesus tinha 12 discípulos. Jesus não teve 12, ele teve milhares de discípulos. Somente em Lucas capítulo 10 ele mandou uma comitiva de 70 discípulos, dos quais nós não conhecemos e nem sabemos o nome deles. Mas aprove a ele depois filtrar, e de milhares ele chegou a um número exato de 12. E foram esses 12 discípulos a quem ele deu um upgrade, depois de caminharem com ele por 3 anos e meio, transformando eles em apóstolos. Não eram homens perfeitos, eram homens cheios de defeitos. E quando eu olho para a escritura no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, eu vejo Pedro e João, 2 amigos, 2 sócios, que se tornaram alunos da mesma escola e se formaram na mesma escola. O culto aqui no capítulo 3 não é um culto todo especial, como muitas pessoas pensam. Era um culto rotineiro, mas uma vez por ano esse culto era muito mais frequentado. Logo depois da Páscoa, os judeus comemoravam ali o Pentecoste, e depois do Pentecoste, eles se reuniam nesse templo para um culto de ação de graças, como nós estamos fazendo aqui. É o aniversário da igreja, todos os dias são cultos de ação de graça. Era um culto parecido com esse. Pedro e João estão entrando naquele templo, não a primeira vez, todos os anos eles entravam naquele templo. Todos os anos eles iam para aquele mesmo lugar, ou para agradecer a Deus pelo ano de prosperidade, ou pedir perdão a Deus por um ano de miséria. Todos os anos, pós festa de Pentecoste, eles se reuniam naquele mesmo templo. Interessante é que a Bíblia vai deixando para nós alguns sinais, como por exemplo, ela faz questão de revelar para nós que o milagre aconteceu com um paralítico que se sentava em uma porta específica, a porta chamada Formosa. Por que porta chamada Formosa? Porque aquele templo tinha outras portas, 12 portas, e cada porta tinha um, abre aspas, dono, fecha aspas. Como assim, pastor? Os donos daquelas portas eram judeus que nasceram com algum tipo de anomalia física, com algum tipo de enfermidade ou deformidade, e não podendo habitar no meio do povo,
porque o judeu era uma raça extremamente religiosa, e para eles todo tipo de anomalia física estava atrelada a uma espécie de pecado. Vocês devem lembrar quando levaram aquele cego para Jesus. Não era só um cego que não enxergava, era um cego com deformidade no rosto. Os olhos dele deviam ser tortos, havia algum tipo de anomalia, ao ponto dos discípulos perguntarem para Jesus: quem pecou para ele ter nascido assim? Foi ele ou os pais dele? E ainda bem que perguntaram. E Jesus então desmistificou dizendo: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu na vida dele para que o nome de Deus fosse glorificado. Graças a Deus que com esse versículo a gente começa a entender que maldições já foram quebradas na cruz do Calvário, né? Mas quando eu vejo aqui esse homem, e a Bíblia desenhar para nós ele sentado naquela porta, eu entendo que ele era alguém que tinha uma anomalia física, mas não era alguém da plebe em geral. Ele era de uma família que possivelmente tinha contatos importantes. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque algumas dessas pessoas que nasciam com anomalia física tinham essa habilidade, a oportunidade, a liberdade de pedirem esmola publicamente. Nem todos tinham. Para o judeu, quando ele olhava um leproso, um cego, um aleijado, um manco, um coxo, ele já lembrava de maldição. Então essas pessoas não podiam habitar dentro da cidade. Fora dos muros das cidades grandes havia um lugar chamado Vale dos Rejeitados. E era lá que se amontoavam essas pessoas doentes, essas pessoas com anomalias físicas. E os poucos que podiam entrar na cidade para pedir esmola é porque vinham de famílias influentes, é porque vinham de famílias que tinham algum tipo de influência pelo menos junto à prefeitura da cidade. Como assim, pastor? As famílias influentes conseguiam para os seus parentes com defeito físico uma espécie de alvará, uma autorização, para que essas pessoas então pudessem publicamente pedir esmolas. Fui estudar profundamente isso entre os judeus, pastor Josué, e descobri que os portões da cidade se abriam de manhãzinha, 6 da manhã, e quando os portões se abriam no último horário da última vigília da noite, essas pessoas que tinham uma alvará, uma autorização, elas entravam na cidade, iam para os seus lugares pedir esmola. Alguns ficavam no meio fio, outros ficavam no templo, outros ficavam nas praças. E no final do dia, antes dos portões da cidade se fecharem às 6 da tarde, eles pegavam o que ganhavam como esmola, iam até a feira e compravam o resto que sobrava. E então atravessavam o portão e iam dormir lá no Vale dos Rejeitados com as demais pessoas. E aí então eles repartiam com as pessoas a comida. Esse era o dia a dia deles. As pessoas que tinham essa influência com o governo conseguiam para os seus uma espécie de documento. Nós temos um exemplo clássico disso na Bíblia. Quem lembra aqui do cego de Jericó? A Bíblia diz que o cego estava sentado no meio fio da esquina, ouviu um barulho, perguntou o que era, e alguém disse: o milagreiro está passando aí, o tal de Yeshua está passando aí. Dizem que ele levanta paralíticos, que até mortos ressuscita. Bartimeu se empolgou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou por várias vezes, até que alguém se aproximou dele e disse: cala-te, você está atrapalhando o mestre. Aí ele se empolgou e gritou muito mais alto ainda. Ele gritou tão alto que chamou a atenção de Jesus. E Jesus perguntou: o que está acontecendo ali? E alguém contou: tem um cego que não para de gritar. Aí Jesus disse: traz o cego aqui para mim. Aí alguém chegou em Bartimeu e disse: para de gritar e vem, porque o mestre te chama. Olha o que acontece. Ele fica em pé, e a Bíblia diz que ele pegou uma capa que estava no ombro dele. Quem lembra da história? E ele fez o que com a capa? Jogou fora a capa. Ou seja, será que estava frio e ele de repente se esquentou e jogou a blusa de frio fora? Aquela capa, será que parou de chover? Não, aquela capa não tinha nada a ver com chuva nem com frio. Era o alvará, era a autorização, era um documento dado pela prefeitura. Com aquilo sobre o seu corpo ele podia esmolar sem ser apedrejado, porque os judeus pensavam que todo tipo de anomalia física era uma maldição, e malditos tinham que ser apedrejados. Aquilo protegia a vida dele. Agora pense num cego que enxergava mais do que os outros. Porque quando Jesus disse: traz ele aqui, ele ficou em pé, ele agarrou a capa e jogou fora. Ele pegou o Bolsa Família e jogou fora. Entenderam aí? Não entenderam? Ele pegou todo o auxílio que a prefeitura dava, que o governo dava, que o presidente dele dava, todo o auxílio. Disse: não preciso mais de auxílio de homens. Quem está me chamando é maior do que o prefeito, é maior do que o governador, é maior do que o rei.
Aleluia. Então olhe como a Bíblia é linda. Então esse moço que está sentado aqui na porta do templo chamada Formosa, ele era o dono daquele lugar. Ele ganhou da prefeitura o direito de esmolar exatamente ali naquele lugar. E uma vez por ano o culto enchia de gente. E era nesse culto de ação de graças. E Pedro e João vão entrar por aquela porta. Aí digo eu, não a Bíblia, eu tenho um pensamento. Pergunte qual? Pedro e João todos os anos entravam por aquela mesma porta. Pergunte como eu sei. Primeiro porque eu sou inteligente, né? E segundo, porque se eu conheço o crente, depois de 1, 2, 3, depois de 10 vezes entrando numa igreja, ele toma posse do lugar onde ele senta, ao ponto de você chegar e tomar o lugar dele. Ele fala: irmão, esse lugar é meu. Já aconteceu com alguém isso aqui? Né? Então Pedro e João entravam por aquela mesma porta, eram acostumados, eram amigos e sócios. Não era a primeira vez, não era a segunda. Sabe Deus quantas vezes nos últimos 20 anos eles entraram por aquela mesma porta, nesse mesmo dia, em um culto de ação de graças maior. O moço que está sentado na porta, na verdade não é um moço. No capítulo 4 e 5 de Atos, a Bíblia fala que ele tinha mais de 40 anos. Se ele tinha mais de 40 anos, depois de fazer o bar mitzvah, mesmo sendo aleijado aos 12, tendo aí a família lutado para conquistar um documento junto à prefeitura, a liberdade para ele que pudesse estar ali, então ele deve ter sentado ali naquela porta com 15 anos. Já faz mais de 25 anos que ele pede esmola naquela mesma porta. Pedro e João não eram pessoas desconhecidas para ele. Todos os anos Pedro e João entravam por aquela mesma porta, e todos os anos o ritual era o mesmo. O rapaz estende a mão e diz: me dá uma esmola. E todos os anos, ou eles dão uma esmola, ou dizem Shalom Adonai, e entram para o templo. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Beto, mude a música. Agora alguém, pelo amor de Deus, me diga o que foi que aconteceu com um dos personagens, que a Bíblia chama ele de Pedro, que está ao lado de João, que quando vê o paralítico estender a mão e pedir uma esmola, e o paralítico é paralítico, não é cego, ele é paralítico. Ele não está estendendo a mão assim, ele está estendendo a mão e pedindo uma esmola. Ele está olhando para eles. Só que mesmo estando olhando para eles, olha a resposta de Pedro: olha para nós. Vai meditando aí. Ele já estava sentado, pastor Josué, com a mão estendida, e ele pediu esmola. Me dá uma esmola. Ele está olhando para eles. Pedro só tinha que dar a esmola ou não. Aí Pedro está vendo o rapaz olhar para ele, e Pedro insiste: olha para nós. Isso aqui mexeu comigo. Eu comecei a meditar. Ele é paralítico, não é cego. Ele pediu esmola olhando para eles. Por que Pedro está chamando ele, dizendo assim: olha para nós? Eu entendi que Pedro não estava chamando a atenção do paralítico. Pedro estava chamando a atenção da igreja inteira, das outras portas que estavam recebendo um fluxo de pessoas que vinham atrás deles e estavam entrando na igreja, das pessoas que já estavam perto daquela porta. Pedro não falou, ele gritou. Como é que o senhor sabe, pastor? Quem escreveu não estava lá. Foi Lucas, o biógrafo. Lucas colheu essa história. Ele voltou e perguntou: o que aconteceu? Quando a igreja nasceu, alguém disse: um dia Pedro e João entraram aqui. Ele ouviu essa história. E como é que memorizaram a história? A pessoa que contou essa história para Lucas escrever estava lá naquele dia e ouviu Pedro falar: olha para nós. E todo mundo olhou. O que eu entendo? Pedro nesse dia queria plateia. Ele queria fazer algo que impactasse a vida de todos que estavam ali. Só que era algo novo, era algo que ele nunca tinha feito, era algo que seria extraordinário se desse certo. Mas ele também podia contar com a dúvida: e se eu fizer e não funcionar? Por isso eu questiono mais uma vez vocês, prestem atenção. Eu quero que vocês me digam quem é esse homem que está agora olhando para um paralítico e dizendo para ele: olha para nós. E todo mundo olhou para ele. Agora melhor é o que ele fala. Veja só, ele diz: olha para nós, no plural, para mim e para João. Quando ele diz olha para nós, João, eu imagino, é obrigado a mexer no saquinho de dinheiro para dar uma oferta para o rapaz. Porque já que Pedro chamou a atenção, me dá uma esmola, olha para nós. João já vai pegar a oferta. Pedro para de falar no plural e agora ele fala só por ele. Primeiro ele diz olha para nós, e agora ele diz
eu não tenho. Quantas vezes a gente diz assim: olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro. Não foi nós. Ele chamou a atenção no plural, olha para nós. De repente Pedro viu João mexendo na bolsa de dinheiro, e Pedro então disse: eu não tenho prata. Eu imagino que até João tomou um susto. Eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E agora a máxima: a multidão, a igreja lotada, as pessoas estão em pé vendo aquela gritaria, todo mundo parou para ver o que é que ele vai dar. Até João está olhando o que é que ele vai dar para o paralítico. Aí Pedro diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não fiz de propósito. Ele falou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico sentado estava, sentado ficou. Pedro usou tudo que ele aprendeu na escola teológica. Ele usou o verbo: em meu nome farão. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não levantou. Está escrito, é só você ler o texto. A Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. E quando colocou em pé, ele tremendo, a Bíblia diz: e logo os pés do paralítico se firmaram. E quando o paralítico viu que firmou, ele começou a saltar. E aí o culto ficou pentecostal de verdade, que ele entrou no templo saltando, glorificando e dizendo: grande é o Deus desse homem que aí está. Agora pode aplaudir, porque agora o paralítico andou. Agora, por favor, preste atenção em mim, que eu vou fazer de novo a pergunta. Alguém, pelo amor de Deus, me diga quem é esse homem que está levantando um paralítico aqui. Como assim, pastor? É Pedro. Tá, mas que Pedro é esse? Porque o Pedro que eu conheço, a vida dele está narrada nos evangelhos. E o Pedro dos evangelhos não se parece em nada com o Pedro de Atos dos Apóstolos. Aconteceu algo que mudou a vida dele. Na verdade não mudou, transformou a vida dele. A palavra transformação na língua grega é metamorfose. Metamorfose não é uma cirurgia plástica, não é uma harmonização facial, não é você mudar a cor do cabelo ou o estilo de penteado, não é mudar a roupa. Metamorfose é ser transformado de uma coisa em outra. Vou falar de novo. O Senhor Deus fez algo na vida de Pedro que mudou ele. Nos evangelhos ele é um Pedro, em Atos dos Apóstolos é outro Pedro completamente diferente. E aqui está o segredo da mensagem dessa noite. Se descobrirmos o segredo de Pedro, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer na sua vida depois dessa noite. Se pelo menos 10 aqui dentro entenderem a mensagem, desses 10, 5 buscarem, desses 5, 2 receberem, a cidade de Feira de Santana vai ser virada de cabeça para baixo. E se alguém acredita nisso, agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Para você entender, vem comigo. O Pedro dos evangelhos é o Pedro da Silva Sauro, é o Pedrão, é o Cefas, é o Simão. E é engraçado ver Jesus chamar ele por 3 nomes, né? Uma vez me perguntaram: pastor, por que Jesus chamava Pedro cada hora de um nome, né? Aí eu pensei e me lembrei do meu casamento. Eu sou casado com a irmã Edileuza, e esse ano a gente faz 33 anos de casado, graças a Deus. E o nome dela é Edileuza, mas carinhosamente eu a chamo Di. Aqui no meu celular está Di com um coraçãozinho. É a forma carinhosa, Di, amor. Aí de vez em quando eu estou em casa, eu falo Edileuza. Ela fala: por que você está me chamando assim? Eu falo: porque é o seu nome. Ela diz: não, você só me chama assim quando está bravo. Acontece isso com alguém aqui em casa aí também ou não? Pense que é mais ou menos isso que acontece quando Jesus fala Cefas, Pedro, Simão.
Cada uma é uma forma de temperamento. É um momento que Jesus está vivendo com ele, ou de alegria, ou de euforia, ou de tristeza, ou de decepção. Aí vocês estudam, e o pastor Josué depois vai fazer um estudo, porque ele é mestre nisso, e ele vai me passar depois o esboço. Mas vamos lá. Esse Pedro que eu conheço dos evangelhos, pense num Pedro desastrado, pense num Pedro fraco, pense num Pedro que toda hora que aparece uma história dele é uma saia justa para Jesus. Pedro era o tipo de crente que nenhum pastor queria ter na sua congregação. Eu sou pastor de igreja, e quando aparece um Pedro na minha vida, eu falo: Jesus, dá um jeito. Eu faço questão de dar carta de mudança para a pessoa. Vai, eu te autorizo, eu te dou uma oferta para você ir embora. Aqui não tem isso, porque aqui todo mundo é perfeito, e o pastor Josué tem muito mais paciência do que eu, né? Lá em Brasília também não acontece isso, né, pastores? Só acontece na minha igreja. Mas quando eu vejo o Pedro, pense num Pedro que é capaz de acabar com um culto santo. Você já viu um crente ser capaz de acabar com um culto? Pedro acabou com o culto mais santo da Bíblia. Alguém lembra do culto? O culto do lava-pés. Qual é o nome do culto? Imagine 12 tronos de honra, 12 poltronas especiais, colocadas para 12 homens de carne e osso, cada um deles com um defeito pior do que o seu. Cada um deles senta nesses tronos de honra. Aí quem é que vai servi-los? O Deus encarnado. 3 entenderam, vou melhorar. O verbo que se fez carne, o Criador do universo, aquele que sustenta o universo pela força do seu poder e traz à existência aquilo que não existe apenas pela sua fala. Quem vai agora se ajoelhar na frente dessas 12 criaturas que são limitadas, feias e pecadoras? É aquele que disse assim: eu conheço as estrelas pelo nome e sei o endereço de cada uma delas. Sabe que o seu Deus fez isso, né? Esse que vai agora se ajoelhar na frente deles é aquele que o salmista disse assim: olha, quando ele quer olhar os céus, ele se inclina para baixo. Não entendeu? Eu vou desenhar. Qualquer um quer olhar o céu, olha para cima. O salmista diz: quando ele quer olhar os céus, ele olha para baixo, porque ele é maior do que o céu, as estrelas, as nebulosas, as galáxias, tudo. Esse que vai se ajoelhar na frente deles agora é aquele que pense num Deus que tem fôlego, que a Bíblia diz que ele soprou uma madrugada inteira para que o mar vermelho não se fechasse. Todo mundo pensa que quem abriu o mar vermelho foi o toque da vara de Moisés. Está escrito, foi o sopro de Deus. Deus soprou uma madrugada inteira. É esse Deus agora está metamorfoseado em forma humana. Chamamos isso de teofania. Ele está ali na frente de 12 criaturas. Ele ajeitou as poltronas, ele colocou essas criaturas sentados, e agora ele, o Deus encarnado, se ajoelha e pega o pé, a parte mais suja do corpo humano. E pior, ele pega pé de homem. Ninguém entendeu, né? Quer entender? Se eu desse uma palavra de ordem aqui: todos os varões desta igreja, tirem o sapato agora. Em 5 minutos esse lugar estava vazio. Tem uns que parece que passaram no meio do dedo do pé o rabo do gambá. Tem uns que parece que é queijo, parmesão, fora frieira, joanete, unha encravada, olho de peixe. Mulher ainda é mais aciada, né? Ela usa sandália, então ela se cuida. O homem não cuida do pé. Lá estava 12 homens, e Jesus pega o pé deles, a parte podre do corpo, e ele começa a lavar os pés. Aleluia. Eu me emociono toda vez que eu falo isso. Veja só, eu estou falando do Criador do universo. O apóstolo disse assim sobre ele: ele mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, antes aniquila sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. É esse Deus que um dia Davi escreveu sobre ele no Salmo 18. Ele sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento. Esse mesmo Deus agora está ali ajoelhado na frente de uma criatura, pegando a parte mais suja do corpo e limpando. João deve ter chorado, Tomé deve ter chorado, André deve ter chorado, Felipe deve ter chorado. Mas quando Jesus vai pegar o pé do Pedro,
Cadê o pé do Pedro? Pedro escondeu os 2 pés para trás. E Jesus falou: o que você está fazendo? Ele disse: no meu pé o senhor não vai botar a mão não. Acabou com o culto. Os discípulos chorando, falaram: tem que ser Pedro. Acabou, criou uma dúvida, criou um ranço. Aí Jesus olhou para Pedro e foi duro com ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro teve juízo, desenrolou um pé e desenrolou o outro. Vai voltar à normalidade. Jesus pega um pano com água. Quando ele vai lavar os pés do Pedro, Pedro estica as 2 mãos. O que você está fazendo, Pedro? Já que o senhor vai lavar, não lava só os pés, não. Lava as minhas mãos, lava os meus braços, lava o meu corpo inteiro. Pedro é no mínimo bipolar. Ele vai de 0 a 100. Ele entristece a gente com vergonha e de repente arranca glória a Deus da boca da gente. Pedro era incrível. Pergunte por quê? Porque ele era um ser humano. A palavra ser, entidade invisível. A palavra humano vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. E eu não preciso falar para ninguém o que é esterco aqui, não é? Quem é Pedro? Uma entidade invisível, um espírito que habita dentro de um corpo podre, muito parecido comigo e com você. Pedro é o discípulo que afunda nas águas. Todo mundo lembra da história. Imagine, madrugada, vento soprando, os discípulos atracados com um mastro, olhando para o meio do mar, e eles viram aquele vulto e já começaram a gritar: meu Deus, olha lá, Iemanjá está vindo. Não, é Triton, é o pai da pequena sereia, é Poseidon, o rei dos mares. E de repente lá do meio daquele vulto vem uma voz muito suave dizendo: sou eu. Só Pedro gritou: se és tu, me mande ter contigo. E a voz disse: vem. Pode imaginar Pedro soltando: mas dá licença, o homem está me chamando. Se eu conheço Pedro, ele botou a mão no barco e se jogou nas águas. Ao se jogar nas águas, pense em 11 homens vindo aqui para olhar Pedro afundar. E quando olham, está Pedro parecendo um surfista. Não falei que era ele? Se fosse qualquer outro discípulo, jogaria primeiro a escada, desceria, colocaria o pé na água para ver se estava durinha. Isso chama-se prudência. Pedro era imprudente. Pedro era apaixonado, era impulsivo, era movido pelo momento, pela emoção do momento. E ele andou, e de repente ele afundou. E quando ele afundou, Jesus foi lá, esticou a mão e falou para ele uma palavra no meio da tempestade, de noite, no escuro. Como é que aqueles 11 escutaram? Alguém lembra o que Jesus disse para ele? Homem de pouca fé. A tal da notícia ruim, todo mundo escuta mesmo. Lá dentro do barco tem 11, que foram eles que contaram a história e escreveram. Jesus entra com Pedro no barco, Pedro está lá se enxugando. Eu imagino os 11 se desculpando: Senhor, perdoa Pedro. Pedro é impulsivo, olha só, passa vergonha na gente. Quase que morre, quase que acaba o ministério. Imagina amanhã falar que Pedro afogou aqui, e cada um dando uma desculpa, e Pedro pedindo a palavra: Senhor, eles têm razão, Senhor. O que foi, Pedro? Eu afundei. Toda vez que alguém contar essa história, vão falar que eu afundei. Mas se eu conheço Pedro Peralta, o olhinho dele brilhando, ele dizendo assim: eu afundei, mas eu andei, né, mestre? E todo mundo gritando: mas afundou, vai. Mas eu andei. Mas eu andei. Mas eu andei. Eu andei. Todas as vezes, depois dessa história, que o mundo parou para ouvir uma história onde 2 homens quebraram a lei da gravidade. Um veio do céu, que é Jesus de Nazaré. O outro, Pedro da Silva Sauro. Podem falar que ele afundou, mas ele andou. E aqui eu aprendo uma coisa com Pedro. Pergunte o quê? É melhor ir e voltar.
arrebentado, humilhado e envergonhado, do que nunca ir. Existem duas formas de você se arrepender na vida: se arrepender de ter tentado, ou a pior forma, passar a vida inteira dizendo: e se eu tivesse ido? Eu só aprendi isso por causa de Pedro. Com Pedro eu aprendo uma coisa, pergunte o quê? Deus ama gente louca. Deus ama gente atrevida. Deus tem dificuldade em lidar com essa criatura que está aí do seu lado agora, com a perna cruzada, a mão no queixo, olhando para o céu e filosofando. To be or not to be, that's the question. Será que faz sentido o que esse pregador está falando? Deixa eu olhar aqui com o chat GPT. Deus tem dificuldade em lidar com essas criaturas que vêm para um culto pentecostal e ficam olhando o pregador com uma cara feia, parecendo que foram batizados num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar? Deus tem dificuldade em lidar com um crente que diz que é pentecostal, mas vem para um culto pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar. Fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto o culto inteiro. Deus tem dificuldade em lidar com pessoas que, se tem emoção, não deixam a emoção extravasar. Passa o culto inteiro olhando para a gente com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Com Pedro eu aprendo que Deus ama gente atrevida. Deus ama gente que tem sonhos. Deus ama gente que sabe que não tem força, mas tem coragem para pelo menos tentar lutar por aquilo. Pastor Josué, dia desse eu estava num banco lá na minha cidade, numa fila de banco. Bateram aqui no meu ombro com um dedinho assim, eu olhei, uma senhora distinta, me deu boa tarde, disse boa tarde, e virei para frente. Daqui a pouco bateram no outro ombro. Eu olhei, a mesma senhora. Eu falei: pois não, senhora. Ela: você não está me reconhecendo? Aí eu encarei ela de verdade, né? Falei: desculpa, eu não estou me lembrando. Ela: como não? Eu falei: eu estou ficando velho, não me lembro da senhora. Ela veio no meu ouvido e falou assim: sou eu. Falei: eu quem? Falei: a sua primeira namorada. Aí eu me afastei para olhar a criatura de verdade. Quando eu olhei aqui por dentro, eu me regozijei. Falei: tu és Deus de livramento, tu és Deus de mistério. Aleluia. Eu quase falei em línguas. É sério. Aí ela olhou para mim e disse assim: eu mudei tanto assim, eu não podia ser tão sincero. Eu disse: não, você está muito bem. Ela jogou o cabelo para um lado, jogou para o outro. Ela falou: nossa, você está bonito. Eu falei: nossa, você está um pedaço de mau caminho. Ela está no mundo ainda, né? Não conhece Jesus. Daqui a pouco ela falou assim: que partidão que eu perdi, hein? Ela devia ter parado aí, mas não, ela insistiu. Por que foi mesmo que eu te abandonei? Roberto, muda a música. A vingança é aquele prato que se come frio. Eu articulei as palavras para não deixá-la muito triste. E eu disse: eu me lembro como foi. Você insistiu, queria conhecer a minha casa. Você me conhecia dos bailezinhos da escola, o menino arrumadinho, mas você queria conhecer a minha casa. E eu disse não, e você insistiu. Aí você chegou na minha casa e viu uma casinha de 2 cômodos, rebocada com barro, sem forro. E a gente dividindo os 2 cômodos com 12 pessoas. E você viu as mochilas de quem trabalhava na lavoura pendurada, e uma delas era minha, porque eu era cortador de cana-de-açúcar. E quando você viu a pobreza e a tristeza, e viu que o banheiro da minha casa era lá fora, que era uma fossa, você se despediu e nunca mais falou comigo. Aí eu lavei a alma, né? Aí ela falou assim para mim: também eu não sabia que você ia ficar bonito e rico. Se eu soubesse, eu tinha investido mais. Aí eu contei para ela uma história. Eu disse: o fogo
a água e a oportunidade se encontraram no entroncamento de vias. O fogo curioso perguntou para a água: onde você mora? E a água disse: cave buracos e no subsolo você me encontrará nos lençóis freáticos. E você, fogo, onde você mora? O fogo disse: eu moro no atrito. Esfregue uma madeira em outra, bata uma pedra na outra e você vai me encontrar no meio das faíscas. O fogo e a água viram que a oportunidade não parava e ambos perguntaram: oportunidade, e você? Onde você mora? E a oportunidade, andando, respondeu: eu estou passando. Entendedores entenderão. Não reclame de Deus e nem da vida. Oportunidades passam por nós todos os dias. O problema é a sua falta de coragem. Não confunda fraqueza com covardia. Ao covarde Deus nada pode fazer. Mas a pessoa que tem coragem, mesmo não tendo força, a Bíblia diz que Deus pega na mão da pessoa e salta muralhas com ela. Quando chegar no céu, pergunte a Davi qual era a força dele. Ele vai dizer: não tinha força nenhuma para encarar o gigante, mas me sobrava coragem. Deus procura coragem dentro dos Pedros aqui nessa noite. Tem alguém que pode dar mais um grito daquele tamanho? Eu conheço esse Pedro dos evangelhos, o Pedro que afunda, o Pedro que atrapalha culto. Eu conheço o Pedro que nega Jesus diante de uma vendedora de púrpura, que diz: não sou, não conheço e não me pareço com ele. Pedro que eu conheço na Bíblia, um dia Jesus falou assim para ele: tu és Pedro. Só que na língua grega Jesus diz para ele: tu és uma pedra pequena. E quando você vai na etimologia da palavra, pedra pequena é pedra esmiuçada, e pedra esmiuçada é areia. Pegue uma pedra, esmiuce ela e você vai ver areia. Por isso a conotação com o texto sobre edificação. Um homem que edificou a casa na areia, veio o vento e derrubou. Jesus diz assim diante de todo mundo: Pedro é só areia, é uma pedra pequena que não presta para nada. Esse é o Pedro. Não conte para ninguém. Pedro um dia conseguiu tirar Jesus do sério. Poucas vezes Jesus saiu do sério nos evangelhos, e uma foi com Pedro. Pedro fez tanta coisa errada que Jesus, ao invés de chamar ele num canto e dar um sermão para ele, Jesus falou perto de todo mundo. Pergunte o quê? O diabo está pedindo a sua alma para se andar com ela. E o pior, entrou por aqui e saiu por aqui. Porque um dia estava Pedro com Jesus. Jesus falou: é chegada a minha hora. E Pedro diz: tem pena de ti mesmo. Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim não ouvi. Zé Pilintra, não. Exu Caveira, Tranca-Rua, Pomba Gira, não é nenhum dos demôniozinhos que a gente conhece. Quem é que estava dentro de Pedro? Quem é Satanás? É o arqui-inimigo de Deus, é a estrela da alva caída, é aquele que desestruturou o céu, que acabou com o coral do céu, que derrubou 1/3 das estrelas lá de cima, que tem por apelido dragão. Era ele, o chefão, estava dentro de Pedro. Quer dizer que Pedro estava endemoniado. E a pergunta que fica é: por que Jesus nunca se desfez de Pedro? Com todos esses defeitos que eu citei para vocês, Jesus nunca falou: vai embora, Pedro. Jesus nunca disse: você não presta, Pedro. Jesus teve paciência com ele. E aqui está uma coisa que homens não entendem, só Deus entende. Deus vê o que a gente não vê. Eu, como homem, às vezes a minha vontade é excluir a metade da minha igreja. Um dia eu estava em oração, falei: Senhor, não faz para mim a proposta que o Senhor fez para Moisés. Qual, filho? Aquela: eu vou destruir esse povo e faço de você um outro povo. Não faz essa proposta, porque eu aceito. Como eu disse, só o pastor Josué, os pastores de Brasília que têm paciência. Eu não tenho. Por muito menos eu teria excluído Pedro do meu ministério, mandado ele embora, porque só erra. Pedro é culpado de um trauma que eu tenho desde a época que eu fazia seminário.
Pergunte qual. Professor de hermenêutica pediu para que interpretássemos um texto e fizéssemos uma pregação rápida. E cada um levantou um episódio. O Abraão, o mais atribulado dos meus amigos. Até hoje eu não sei se o Abraão era uma bênção atribulada ou uma tribulação abençoada. O Abraão conseguiu esse feito. Eu quero pregar para vocês hoje o motivo pelo qual Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Já catamos papel e caneta para anotar a revelação. E Abraão soltou: Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Olha o que o Abraão arrumou. O Abraão achou um texto que Jesus curou a sogra, depois Pedro negou Jesus. Aí ele fez a artigo, ele falou: Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Então, todos os pensamentos que eu tenho sobre o Pedro ali na Bíblia Sagrada, nos livros dos Evangelhos, é de um homem fracassado, é de um homem fraco, é de um homem que aparentemente não tem futuro, é de um homem desequilibrado emocionalmente falando, é de um bipolar, é de um ser que a gente não gostaria que fosse nem nosso amigo. Mas Jesus nunca desistiu dele. E a prova está quando Jesus diz: para trás de mim quem? Não ouvi: para trás de mim Satanás saiu. Jesus disse: Satanás vai, mas Pedro fica. Satanás vai embora, mas o Pedro precisa ficar. E eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês têm um pastor que é mestre, ele já deve ter ensinado isso a vocês. Existe um versículo nos evangelhos que só tem em um único evangelho. Evangelho segundo escreveu São Marcos. Tem Bíblia aí? Abra aí. Marcos capítulo de número 16. O versículo é o de número 7. Marcos 16 e 7. É domingo de manhã. As mulheres estão se aproximando da tumba. Elas estão levando especiarias. E quando chegam próximo à tumba, a pedra está movida. Elas olham sobre a pedra 2 homens de branco sentados ali. E antes de fugirem, os homens de branco gritam com elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Todos os 4 evangelistas contam essa história, mas só o evangelho de Marcos tem continuação. Os homens de branco mandaram um recado. Está escrito aí: mas ide, dizei a seus discípulos. Não ouvi, e a quem? Mas antes, dizei a seus Mas Pedro não era discípulo? Sim ou não? Se Pedro é discípulo, porque o nome dele está destacado? E a segunda pergunta: por que isso só existe no evangelho de Marcos? Pergunte para mim por quê. Marcos não foi discípulo de Jesus, não caminhou ao lado de Jesus, não foi aluno dele. Marcos foi aluno de um outro apóstolo, só que era muito bravo, era o apóstolo São Paulo. Numa das viagens de Paulo perseguido, quando ele se escondeu, ele foi pedir ajuda para o discípulo que estava ao lado dele, que era João Marcos. João Marcos já tinha dado no pé fazia tempo, se acovardou. Paulo, quando o encontrou, disse: você não presta para caminhar comigo, e mandou o garoto embora. Como Pedro e Paulo tinham uma pequena desavença, vocês podem encontrar isso na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Tudo que Paulo desfazia, Pedro ia lá e pegava, só para mostrar que ele era melhor. Quando alguém falou: Paulo mandou embora João Marcos, Pedro foi lá e pegou João Marcos para ele. E João Marcos se tornou discípulo do apóstolo São Pedro. Na carta a Timóteo, Paulo está em Roma, falta 30 dias para ele ser decapitado. Ele manda uma carta para Timóteo dizendo: Timóteo, traz para mim a capa que eu deixei em Troas, mas traz também João Marcos, porque hoje eu vejo como ele é importante para o reino de Deus. Esse João Marcos se tornou importante porque se tornou discípulo de Pedro. E o que tem a ver isso com o evangelho? Pedro está atrás das grades em Roma, pronto para morrer. Só que ele não quer morrer e deixar no vácuo a história dele com Cristo. Pedro era analfabeto. Você pode ler isso em capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, de 7 a 13. Alguém está vendo Pedro falar e vão dizer: não são pois esses homens iletrados, incultos,
Traduz-se iletrado, inculto, por analfabeto. As cartas de Pedro foram escritas pelos seus discípulos. O evangelho de Marcos saiu das mãos de Marcos, mas não do coração de Marcos. Pedro chamou João Marcos e disse: antes de morrer eu quero deixar aqui um documento das memórias que eu tenho do meu grande amigo Yeshua. Pode ver que é o evangelho mais simples da Bíblia. Não tem genealogia, não tem coisas profundas. Tanto é que é chamado de evangelho do servo. Por quê? Porque quem está ditando é um pescador que não sabe ler nem escrever. Aí o pescador fala tudo e no final diz: escreve aí, Marcos. O que, Pedro? Quando Jesus ressuscitou, eu estava em depressão profunda, porque eu, como Judas, o neguei. Judas vendeu ele por 30 moedas de prata, eu vendi ele por muito menos. Eu me embrenhei no meio das matas, eu me escondi. Naquela manhã eu estava trancado dentro daquela casa. As mulheres entraram esbaforidas dizendo: chegamos na tumba, a pedra está arrolada. E dois anjos disseram: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Quem estava na casa saltou de alegria, menos eu, Pedro. Marcos perguntando: por que você não ficou alegre? Porque eu neguei ele 3 vezes. Ele tinha motivos para me mandar embora e dizer: não presta para ser meu discípulo. E o que aconteceu, Pedro? Aconteceu que quando os anjos falaram com as mulheres, ele mandou um recado para todo mundo assim: ide, dizei a seus discípulos, mas um deles vocês chamam em particular. O nome dele é Pedro. Avisem aos discípulos e a Pedro. O que? A nossa história não acabou ainda. O que passou, passou. É daqui para frente. A glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Onde habitou o pecado, porque o Satanás habitou dentro dele, vai abundar a graça verdadeira e divina. Aquele que não prestava para nada, que era só pedra esmiuçada, agora será o alvo da minha graça. Pedro não é a pedra da igreja. A pedra que sustenta a igreja é Jesus, que é a rocha. Pedro é a própria igreja. E contra Pedro, sendo fraco, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque a graça de Deus envolve aquele que é chamado e vocacionado por Deus. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Agora se ajeite na poltrona, cotovelo, irmão, diga: preste atenção. Quem é esse homem de Atos dos Apóstolos? Me diga. Porque a referência que eu tenho de Pedro está nos evangelhos: fracassado, bipolar, estranho, inútil, endemoniado, covarde. Agora estamos em Atos dos Apóstolos. Logo no capítulo 2, os crentes recebem o Espírito Santo. O povo começa a dizer: está todo mundo bêbado aqui. Aí a Bíblia diz que um personagem salta no meio da multidão. Alguém lembra quem foi? E Pedro, saltando no meio da multidão, disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as servas, sobre quem está perto e sobre quem está longe. Quem foi que falou isso? Pedro. Então alguém, por favor, me ajude. Mas no capítulo 4, 2 capítulos depois, a Bíblia vai dizer que ele é um homem iletrado. É um homem sem cultura. E ele não é da tribo dos levitas, que ainda tinha quem sabia ler e escrever e passava os ensinamentos via tradição oral e ia contando. Pedro era um pescador. Me diga como foi que esse Pedro abriu a boca e recitou um texto escrito 835 anos antes de Jesus Cristo pisar no mundo, através da boca do profeta Joel. Só eruditos sabiam disso. Quem é esse Pedro? Um Pedro que conhece as escrituras de repente? Se você pegar do capítulo 2 ao capítulo 5, tem 20 citações do Velho Testamento, todas saídas da boca de Pedro.
Por isso que quem olhou disse: esse homem é um analfabeto. Como é que ele está falando com tanta cultura, com tanta eloquência? Isso não te apavora? Eu vou te fazer apavorar agora. Depois que ele levantou o paralítico, as pessoas queriam encontrar com Pedro. Ele passou um dia na rua e colocaram todos os doentes, e não pediram oração para ele. As pessoas queriam que só a sombra dele. Eu vou falar de novo. Quem é esse homem que até a sombra dele faz milagres? Isso é pouco para você? Me diga o que acontece quando um crente chega lá para dar uma oferta na igreja dele. Era uma oferta boa, era metade do valor de uma propriedade, de um imóvel. Se alguém chegar na minha igreja hoje e falar: pastor, está aqui o valor de uma janela, eu já vou ficar feliz. Imagina alguém trazer a metade da casa. Foi entregar para Pedro. Pedro disse assim para a pessoa: por que mentistes ao Espírito Santo? E a pessoa caiu morta aos pés dele. Daqui a pouco veio a mulher do homem, confirmou a mentira, ela caiu morta aos pés dele. Alguém me diga que homem é esse? Que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas diz: estes são as colunas da igreja de Deus. Alguém me explique o que foi que aconteceu com Pedro entre os evangelhos e Atos dos Apóstolos capítulo 3, onde ele pega um homem de 70 quilos, um homem que nunca andou na vida, que a perna está murcha, atrofiada, os ossos tortos. Ele colocou o homem em pé num puxão de mãos. Que homem é esse? Repito uma palavra que eu falei agora há pouco: metamorfose, transformação. Deus é habilidoso em transformar vidas. Ele pega um Jacó e transforma ele em Israel. Ele pega um Abrão e transforma ele em Abraão. Ele pega uma Sarai e transforma ela em Sara. Ele pega uma prostituta de luxo que teve 5 maridos, que estava com ela, não era dela, e depois de 15 minutos a prostituta que saiu lá da sua casa, e todo mundo dizendo: lá vai a destruidora de lar, volta para aquela mesma cidade como a maior missionária do Novo Testamento. Entenderam a história da mulher samaritana? Ela voltou para casa e ganhou a cidade inteira. A Bíblia diz: a cidade toda. Não foi a rua, não foi os parentes, não foi a manicure amiga. A cidade toda desceu até o poço para ouvir Jesus, porque a ex-prostituta anunciou para eles um evangelho com um poder, uma graça. Você ainda não entendeu? Eu estou falando da mesma graça que veio sobre um moleque, um menino buchudo, um menino bonito, alto, que o pai deu para ele uma missão simples: vai procurar as jumentas que eu perdi. Saiu de casa procurando jumenta, voltou para casa como rei de Israel. Alguém lembra o nome dele? Saul. Agora alguém lembra o que o profeta disse para Saul depois que ungiu ele? Quando você sair daqui de perto de mim, você vai passar pelo meio de um cemitério. Lá no cemitério de Zelza, você vai encontrar a sepultura de Raquel. Você vai atravessar a sepultura, você vai encontrar homens com pão e bolo. Passe por eles e você vai encontrar um grupo de profetas, que eles descem do alto com saltérios, flautas e tambores. Eles estarão cantando, eles estarão adorando, eles estarão orando. E você vai se aproximar deles. E a Bíblia diz: e o Espírito de Deus se apossará de ti e te transformará em um outro homem. Entenderam o que eu disse? Leia Samuel capítulo 10, você vai encontrar primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10 e 11, 9, 10 e 11. A Bíblia diz: o Espírito de Deus vai se apossar de ti, Saul, e você será transformado. Não é maquiado, não é uma mudança superficial, não é uma mudança de aparência ou de roupa. Você será transformado, transmutado. Você sofrerá uma metamorfose e você será transformado em um outro homem. Olhe para mim. 5ª série da escola, aqueles que participaram da nossa época, aula de ciências. A professora vai dar uma aula para nós, ciências ou biologia, e vai falar sobre a metamorfose. A metamorfose mais conhecida na história do mundo se dá com a vida de uma lagarta
Quem lembra disso? Quem já viu uma lagarta? Lá no interior de São Paulo a gente chama de taturana ou mandruvá. Olha que nome desgraçado. A tal da taturana, do mandruvá, da lagarta, pense num bicho que destrói tudo por onde passa, plantações inteiras. Pense num bicho que quando tem pelo, seu pelo queima a mão de quem encosta. Algumas soltam uma gosma que é nojenta. Todo mundo que vê uma quer matar na hora. Aí, quando uma lagarta consegue sobreviver aos pássaros, às galinhas e aos seres humanos, chega uma parte da vida dela que ela é levada por instinto a um lugar mais elevado, nunca em lugar baixo. A lagarta encontra um lugar elevado e lá ela se pendura. E ela cria um casulo ao redor dela. Dias depois, o casulo se rompe. E o que sai lá de dentro? Não ouvi? Mas estava lá dentro o quê? E sai de lá de dentro o quê? Uma borboleta. Uma borboleta que não vai mais andar em lugares baixos, só vai voar por lugares altos. Uma borboleta que as pessoas vão querer pegar para fazer coleção, porque suas asas são belas, coloridas e bonitas. Mas antes essa borboleta era só uma lagarta feia que destruía tudo, que as pessoas queriam esmagar, queriam pisar. Antes era um bicho que estava aqui embaixo, e agora é um bicho que para você olhar para ele tem que olhar para cima, porque está voando lá em cima. Essa é a proposta de Deus para nós essa noite. O Pedro dos evangelhos é uma lagarta. O Pedro de Atos dos Apóstolos se tornou uma borboleta. O Pedro dos evangelhos era humilhado, jogado às traças, as pessoas pisavam, podiam cuspir nele. O Pedro de Atos dos Apóstolos tinha autoridade sobre demônios, sobre enfermidade, sobre doenças, sobre situações, sobre almas. O Senhor Deus de Israel está aqui neste exato momento, gritando no ouvido de alguém assim: você não precisa sair daqui do jeito que você entrou. Você não pode voltar para sua casa do jeito que aqui você chegou. E não me importa o que falaram de você, nem o que você pensa de você. O que importa é o que Deus pensa sobre você. Eu acredito nessa transformação, nesta glória, nesta graça, que pode nesta noite envolver a sua vida, a sua família, os seus filhos, o seu ministério, e você dormir de um jeito esta noite e amanhã acordar de outra forma. Acionei o modo profético, vou falar. Amanhã de manhã, alguns crentes que estão aqui, ao acordarem, vão se sentir estranhos, ao ponto de perguntarem a si mesmo, olhando para o espelho: tem alguma coisa esquisita acontecendo. Quando você sair andando pelas ruas, ou ir para o seu trabalho, ou para a faculdade, não me importa para onde, alguém vai te olhar e vai dizer assim: você está diferente. Se alguém perguntar se você viu um passarinho verde, você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo que voou sobre a nossa igreja ontem à noite. E o que foi que aconteceu com você? Aí você vai dizer: Deus fez uma metamorfose em mim. Eu vou responder a pergunta que eu fiz desde o primeiro início dessa pregação: o que foi que aconteceu com Pedro? Como foi que ele mudou dos evangelhos para o livro de Atos dos Apóstolos, de um rejeitado ao príncipe da igreja? Houve um antes e um depois. Pergunte para mim: como, pastor? Ali em Atos 2. Alguém se lembra? Respira fundo. Foi assim. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A metamorfose que ocorreu na vida de Pedro foi depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. A força que ele recebeu para tirar aquele paralítico do chão veio através de uma palavra que Jesus disse em Atos 1:8: há de ser que descerá sobre vós a virtude do Altíssimo,
E vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. A palavra original é virtude. Diga comigo, virtude. A palavra virtude no grego, ela vem de dunamis. A palavra dunamis é a raiz da palavra brasileira para dinamite. E eu não preciso falar para ninguém o que é dinamite. Todavia, a palavra dunamis também é a origem da palavra dínamo. Diga comigo, dínamo. Sabe o que é um dínamo? Vá numa autoelétrica aqui e pergunte a alguém que trabalha com eletricidade o que é um dínamo. O dínamo é um transformador. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Explica, pastor. Você na sua bicicleta, forçando para andar, energia mecânica. Aí você coloca um motor na sua bicicleta, não precisa mais fazer força, você vai mais longe. A energia mecânica foi transformada em energia elétrica. Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo poder de Deus. Em Atos 1:8, o Senhor diz: esse poder será uma virtude. E essa virtude é um gerador de força que vai transformar o que está dentro de vocês. Vai transformar o desejo em realidade. Vai transformar o sonho em algo palpável. Vai transformar as mãos humanas de vocês em mãos capazes de levantar paralíticos. Vai transformar os pés chulezentos de vocês em lugares onde você colocar a planta do seu pé, eu te darei por herança. Vai colocar dentro de vocês uma autoridade tão grande que os demônios se curvarão diante de vocês. E não me interessa se é Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria pesada, não interessa. A virtude que estará dentro de vocês mandará o demônio para o limbo do inferno. Agora me escute, Assembleia de Deus, aqui nessa linda cidade. O segredo da nossa fé não está embasada nos nossos poderosos pregadores com a sua eloquência humana adquirida através de um talento natural ou dos muitos anos em uma faculdade de teologia. Não confunda o crescimento da Assembleia de Deus brasileira com sabedoria humana. Se Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram os nossos fundadores, chegassem aqui e alguém falasse: por que vocês cresceram? Eu tenho certeza que eles recitariam Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, dizendo: quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas quando eu fui ter convosco, eu levei para vocês a unção. Eu levei para vocês a dimensão do Espírito Santo, a revelação do poder, a glória e a graça. Eu não estou pregando para qualquer igreja nesta noite. Eu estou pregando para a igreja mais poderosa de Feira de Santana. Eu estou pregando para a igreja que, se compreender o que eu estou falando e acreditar e dar espaço para que a cultura que você já tem, a riqueza que você já tem, sejam misturadas com a unção e a glória que vem do céu, não vai sobrar demônio aqui nessa cidade nem para fazer mandinga. Eu vou falar mais. Se esta unção que eu estou falando entrar em você hoje e o Senhor te transformar, quando você chegar na rua da sua casa essa noite, pode chegar gritando lá: cheguei aqui. Se a vizinha, aquela linguaruda, colocar a cabeça para fora do muro e falar: o que você está falando? Diga para ela: não é com você, volte para sua casa. Eu estou falando com o mundo espiritual. E você vai dizer aos demônios: ninguém mais manda na minha casa, ninguém mais manda nos meus filhos, ninguém mais toca no meu casamento, ninguém mais toca no meu ministério, ninguém mais toca nos meus bens, ninguém mais toca na minha cultura, ninguém mais toca na minha fé. E se tem alguém que acredita nisso agora, não grita não, dá um berro de glória a Deus aqui. Agora que eu terminei a introdução da mensagem, eu vou pregar. Roberto, mude a música. Eu fiz tudo isso aqui só para dizer para você: você não pode se conformar com essa vida pequena, com essa espiritualidade tacanha, em ser um crente assembleiano pentecostal e não ter experiências sobrenaturais. Ah, pastor, mas só experiência? Não, você pode ter tudo, mas a experiência para um crente pentecostal faz toda a diferença.
Como é que você acha que nós crescemos no Brasil? Eu preguei agora, pastor Josué, lá no Macapá, e nos 108 anos da Assembleia de Deus, e me levaram no lugar onde fizeram o primeiro batismo. A primeira irmã que foi batizada lá em Macapá em 1917, desceram ela nas águas do rio, e quando saiu com ela das águas, Jesus batizou ela com o Espírito Santo, e ela começou a falar em línguas. Foi uma alegria. Todavia, haviam curiosos ali perto da beira do rio, e um curioso era um judeu de família judia, imigrante brasileiro. Ele ergueu do meio da multidão, foi até perto e começou a falar: como é que essa mulher aí está falando na minha língua, em hebraico? Está escrito nos livros da igreja, tem o nome da irmã. Como é que ela está falando? E o pastor falou: o que ela está falando? Ela está dizendo que o Deus dela é dono do céu e é dono da terra. Ali não foi só glossolalia, foi xenolalia. Glossolalia é você ter a habilidade de falar em línguas ininteligíveis. Xenolalia é falar língua que você nunca entendeu e alguém ali perto interpretar essas línguas. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A pergunta que eu faço a vocês, assembleanos, é: até quando teremos vergonha de sermos pentecostais? Até quando teremos vergonha das nossas coreografias pentecostais? Até quando acharemos ruim quando alguém no nosso meio dá um pulo e mexe para cá e mexe para lá? Até quando ficaremos constrangidos quando alguém do nosso lado fica parecendo que recebeu a unção do Bruce Lee? Até quando? Não, pastor, isso aí é só para gente ignorante. Isso aí é só para gente que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ah, seu preconceituoso de uma figa, me escute. A plenitude do Pentecoste bíblico não foi dado para os irmãos que eram analfabetos. Sabia disso ou não? Para Pedro e João e os demais foi dado o princípio do Pentecoste, mas a plenitude foi revelada para um erudito, para um homem que era advogado, poliglota e tinha 2 cidadanias: Saul de Tarsite, Saulo de Tarso, Paulo. Paulo chegou em Atenas, na capital intelectual do mundo antigo, lá entre os gregos, que deram à nossa civilização, principalmente nós do Ocidente, um dos pilares. Vocês sabem disso. O que sustenta o Ocidente são 3 pilares: o direito romano, a filosofia dos gregos e o moral judaico-cristão. Os gregos daquela época deram ao mundo, como nós conhecemos hoje, muitas coisas, entre elas a medicina, que vem de Hipócrates, os esportes. A palavra Olimpíada vem de Olimpo, que era o monte onde estavam os deuses gregos. Uma civilização adiantada e avançada. Paulo vai pregar para eles. Ele não chega lá falando besteirinhas, ele chega lá recitando os versos dos epicureus. Ele disserta com eles sobre os estoicos. E quando ele chama a atenção dos gregos, aí sim ele leva o evangelho de Cristo. Paulo era um homem intelectual, sim ou não? Não conte para ninguém. Paulo deu uma revelação que só acredita quem é do mistério. Tem alguém do mistério aqui? Vou apelar. Só acredita aqueles que são do reteté. Paulo disse que quando nós nos ajuntamos num culto como esse, nada acontece. Mas quando nos ajuntamos, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra. Paulo diz: vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E o que tem nas regiões celestiais? Se segura para não cair. Um armário. Um armário com 9 prateleiras. Em cada uma das prateleiras, um dom extrasensorial que a mente humana não compreende. Paulo diz: o Espírito que opera entre vocês é o mesmo, e para cada um Ele dá. E ele começa: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de curar os enfermos. Não é dom no singular, é dons no plural. Não se cura crente só botando a mão, não. Se cura crente levando água, lenço, tudo, a oração. Existem dons para curar os enfermos, é o único dom que está no plural. Ele fala sobre dom de operação de maravilhas, discernimento de espírito. Paulo
dá uma aula sobre o que nós chamamos de paracletologia. Do capítulo 11, 12, 13 e 14 do livro de Coríntios, Paulo faz uma sistemática sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, que muitos crentes buscam até receber, depois que recebem não sabem o que fazer com ele. Até receber, grita, chora, empora, fica o culto inteiro dizendo glória, glória, glória. Aí recebe, aí vem para o culto e fica me olhando com essa cara aí, braço cruzado, abrindo a boca de sono, olhando para o relógio. Esses ainda são os bonzinhos, piores são os que estão mastigando chiclete. E não conte para ninguém, não vou olhar, senão eu entrego. Casais trocando carícias enquanto eu prego, beijinho no rosto, mãozinha no cabelo. A criatura acha que está onde? Num teatro, onde você tem direito de aplaudir ou vaiar, onde você se levanta e sai a hora que quer. Isso aqui não é um teatro, não é um cinema onde você escolhe o filme que quer assistir. Com todo respeito, aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui ainda é Betel, ainda é a porta do céu. E aí a pergunta que fica é: por que os nossos velhos pais viviam cultos como esse, mas numa dimensão fora do normal? Será que só eu participei de culto onde os crentes eram batizados com o Espírito Santo cantando o hino 15 da harpa? Tem alguém que participou desses cultos? Será que só eu ouvia testemunhos de cura, de libertação e de milagres? E por que nós não ouvimos mais nada disso? Era tudo mentira? Eram os nossos pais esquizofrênicos? Será que era catalepsia espiritual, como alguns psicólogos hoje estão dizendo, que é uma reação psicossomática no cérebro dos crentes, quando eles atingem um nível, sei lá o que desculpa que dão? Será que é isso? Não. Os nossos pais entravam num lugar como esse e sabiam o que queriam. Eles não vinham aqui atrás de uma mensagenzinha: eu preciso ouvir alguma coisa que meu coração está machucado, eu preciso ouvir uma palavra que me coloque para cima, um up. Isso aí tem nome, autoajuda. Não precisa vir numa Assembleia de Deus para ver autoajuda. Fica em casa, liga lá na Pablo Marçal, assiste lá Tiago Brunet. Meus amigos são bons com isso. Eles conseguem fazer o verme do carrapato achar que é o príncipe de Gales. Eles entram na mente da pessoa usando a neurolinguística e faz a pessoa sair daí: eu sou o todo-poderoso. Quero ver uma mensagenzinha mais light? Liga na internet, aquele pregadorzinho novo com a perninha cruzadinha assim, óculos no rosto, e dizendo: lindo, fofinha, quer autoajuda? Vai pra lá. Aqui não. Aqui não é autoajuda, aqui é ajuda do alto. E como é que a ajuda do alto desce sobre nós? Com certeza não é você olhando para mim como se estivesse olhando para qualquer um. Isso aqui é uma guerra. Eu estou ouvindo barulho de espadas aqui em cima, já tem horas. Demônios e anjos estão degladiando sobre os céus de Feira de Santana. E eu não me apavoro, porque eu já sei de quem é a vitória. Tem alguém que sabe de quem é a vitória? Então reage, pelo amor de Deus. Você pode levantar a mão direita para o céu comigo e chacoalhar ela. Você pode agarrar o ombro da pessoa que está do seu lado com carinho e respeito. Tem gente que nem para fazer isso presta. Raça ruim. Me obedece, agarra alguém aí, pelo amor de Deus. Estica aí, agarra ela, isso, agarrou alguém. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Não, irrita ela, tira ela do lugar, chacoalha. Isso, diga para ela assim: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé. Deus vai sacudir o seu casamento, a sua família, o seu ministério. Deus vai sacudir Feira de Santana. Deus vai sacudir a Bahia. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Senhor, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo de verdade, ativa ele agora, meu Pai. Ativa ela agora. Que eles comecem a falar essas línguas agora.
Agora! Agora! Senhor, me dá um coral de línguas em Feira de Santana! Agora! Pastor, eu nunca falei, recebe o batismo com o Espírito Santo. De que jeito, pastor? Pede, criatura. Grita, implora. Se joga no chão, planta bananeira, faz alguma coisa. Mas não admita sair daqui da mesma forma que você entrou. O diabo não respeita gente bonita. O diabo não respeita gente inteligente. O diabo não respeita gente rica. Não é o seu diploma que o afasta. O que deixa o diabo apavorado é quando ele encontra um canela de fogo num culto como esse aqui. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. O que a pessoa que está do meu lado vai pensar? Pense no que eu vou te falar agora. Quando você estiver no vale da sombra e da morte, quando estiver nas maiores lutas espirituais da sua vida, essa criatura que está do seu lado não estará lá para te defender. Então, as favas com quem está do seu lado. Eu quero é Deus e ponto final. Se tem dons, eu quero os dons. Se tem poder, eu quero poder. Se Ele transformou um pescador num gigante, eu quero ser transformado também. Eu quero esta unção, eu quero esta graça. Estou com meu corpo todo arrepiado. Metamorfose, transformação. Dá lugar, pede, implora, busca, sobe até as regiões celestiais. Acesse esse armário. Pastor, qual é a chave que abre esse armário? É o batismo com o Espírito Santo. Como assim? Fomos ensinados pela Assembleia de Deus desde criança. O crente que fala em outras línguas, ele sobe de nível. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ou seja, você vai se construindo. O batismo com o Espírito Santo é a chave que abre esse armário que tem 9 dons. Estão lá, são nossos. E por que a gente não consegue acessá-los? Posso falar? Vai doer um pouquinho. Vida desregrada, vida nojenta, pornografia, excesso de prazeres, como vícios, preguiça. Queremos que Deus seja o nosso gênio da lâmpada, que Ele venha e realize todos os nossos desejos. E se não encontrarmos aqui, a gente muda de igreja como se muda de roupa. Vamos buscar ali, e se lá não tem, vai em outra. Daqui a pouco você acaba abrindo uma igreja para você. O problema não está na igreja, está em você. Eu sirvo a Jesus desde criança. O irmão que me buscou me deixou triste, falou: eu escuto o senhor desde criança. Ele é mais velho que eu. Mas eu entendi, porque eu prego desde os 13 anos. Se alguém falar: o senhor mudou, mudei a embalagem. Fiquei velho, barba branca, já sou avô. Mas se você tivesse entrado aqui de olhos fechados e só ouvisse a minha voz, porque a voz não envelhece, você ia dizer: ainda é um menino lá da Vila Tatu. Você pode ser para frente, só não pode deixar Jesus para trás. Você pode ser moderno, só não pode ser mundano. As pessoas falam da cor da parede. A cor da parede não importa. O que importa é como está você aqui dentro. Agora imagine essa igreja bonita, moderna, rica. Imagine se você ainda fica tomado pelo Espírito Santo. Não, vou falar de novo. Já é bonita, já é rica. Imagine se Deus te toma hoje e você consegue equilibrar a graça e o conhecimento. Porque essa é a qualidade de Jesus. O menino crescia na graça, unção, conhecimento, estudo. Parte de nós vem da terra, parte de nós vem do céu. Você pode ser poliglota, pode ser o que for. Eu me comunico em 3 idiomas.
Eu escrevi 22 livros e uma enciclopédia acerca da Bíblia. Deputado federal de 4º mandato, conselheiro de presidente da República. Mas pergunte se algum dia eu deixei de entrar no mistério. Pergunte se num culto eu não me entrego. Aí as pessoas falam: como é que o senhor aguenta? Porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional, Josué. Tudo comigo é escândalo nacional. Vocês já viram muitas vezes. Você mesmo já deve ter dito: agora acabou, agora acabou. E olha eu aqui. Por quê? Olha, já tentaram, já marcaram a missa de 7º dia trocentas vezes, mas não dá tempo. Entre a morte e a ressurreição dá uns 2, 3 dias. Olha eu de pé de novo. Porque eu recebi o que Pedro recebeu. O que eu recebi não veio da terra, veio do céu. E quando Deus dá, não tem homem que arranque. Vou falar de novo. Aquele que foi escolhido por Deus e recebeu a unção que veio do céu, pode se levantar contra ele 11 mil demônios. 1000 cai de um lado, 10 mil do outro lado, e a pessoa não pode ser atingida. Pode se levantar ministérios, pode se levantar políticos, pode se levantar quem for. Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Então, em nome de Jesus, se aprume. Você está numa terra poderosa. Você é do estado da Bahia, onde o diabo, quando veio para o Brasil, resolveu se aninhar aqui no início. Depois ele foi lá para o Rio Grande do Sul, porque lá tem mais feiticeiro do que aqui. Se aqui os feiticeiros fazem milagres, por que os crentes não podem fazer? Vou falar de novo. Por que vamos perder para feiticeiros? Nós temos o Criador. Pastor, e por que a gente não recebe? Eu termino aqui. Quando puderem, leiam um livro do Bispo Macedo, chamado Guias, Demônios, Caboclos, Orixás, Deuses ou Demônios, uma coisa assim. Ele foi banido das livrarias, proibido, mas você acha ele na internet. O Bispo Macedo fez um compêndio, onde ele pegou várias pessoas que saíram da feitiçaria, e as pessoas relataram como foi que elas saíram de uma vida comum para uma vida ao baixo espiritismo e à conversão. É incrível o preço que as pessoas pagam para receber dons que vêm do mal. Mulheres e homens raspam a cabeça. Imagine passar navalha no seu cabelo bonito, irmã. Jamais, né? Pois as mulheres que querem um pacto fazem. Aí depois se trancam num quarto, num lugar, e começam a receber espíritos, a princípio de Herê, demônios de crianças, e depois vão aumentando. Acontecem guerras onde aparecem cicatrizes e cortes nas costas dessas pessoas, sem ter ninguém ali para fazer isso. E aí vem o pai de santo, a mãe de santo, o babalorixá, o pai de chiqueiro, e fecha aquilo lá com pó de osso, ebó ou ebá. Essas pessoas fazem um jejum de 30 dias. E sabe como é que elas quebram o jejum? Bebendo sangue de animais e comendo carne em estado de putrefação tirada de cemitérios. Para acabar com a dignidade, essas pessoas tomam banho em fezes e urina de animais. E depois que não há mais nada do ser humano, porque o diabo já destruiu tudo, aí diz: agora eu te dou talentos. E aí levanta uma mulher que lê mão, que faz isso e aquilo, feitiçaria. Aí vem Deus, lindo e majestoso, te traz para um ambiente sarado como esse, e diz assim: se o diabo tem poder para dar, eu tenho todo o poder para dar. A diferença é que ele não quer que você se suje, nem que raspe a cabeça, nem que você beba sangue. Ele só quer que você acredite. Ele só quer que você busque. Ele só quer que você de vez em quando faça um jejum. Você de vez em quando se tranque num quarto, só você, ele, um louvor e a Bíblia. Porque foi assim que a minha geração alcançou o que nós alcançamos. Nossos pais nos ensinavam a buscar a Deus. Eu não tenho memórias na minha cabeça eu indo para um shopping center jogar bola, assistir filme. Não que isso seja errado,
Mas a minha infância e adolescência eu não tenho lembranças assim. Toda lembrança minha ou é com a Bíblia, ou é com um microfone como esse, ou é um microfone ligado a uma caixa de som, ligado a uma bateria de carro, porque não tinha energia. Ou sou eu com um megafone na mão pregando na rua, ou pregando na garganta no meio das praças e das rodoviárias. As memórias que eu tenho sou eu orando com aquelas irmãs que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Não tinha o joelho, era uma casca grossa aqui. Não sabiam ler. Mas quando dobrava o joelho, o ambiente mudava. O céu descia, a gente subia. Esta é a identidade pentecostal assembleiana. A mudança de Pedro passou pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma coisa, ele não é algo, ele não é um vento, não é óleo, não é água, não é fogo. Isso são símbolos dele. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele está aqui. E o que ele faz? Passeia no meio dos castiçais, como em Apocalipse, procurando brasa dentro dos corações. Você pode não acreditar, mas essa pessoa que está do seu lado aí, que agora está tão gelada, mas tão fria, se você ficar mais 5 minutos perto dela, você pega um resfriado. Essa pessoa aí já fumegou um dia. Essa pessoa aí já pulou, gritou, sapateou, dançou no Espírito. E o que aconteceu, pastor? Me diga você. Por favor, não venha me dizer que você amadureceu, porque isso é uma desculpa muito esfarrapada. Não tem a ver com maturidade, tem a ver com a perda da sensibilidade. Termino recitando um rei que, depois de conhecer tudo sobre Deus, desceu ao limbo do inferno, caminhando pelo seu palácio. Humanamente falando, ele tinha tudo, mas o velho homem espiritual, de quando ele era um adolescente, ressuscitou. Ele se trancou no quarto e ele falou assim com Deus: o Senhor está triste comigo porque eu pequei. O Senhor quer tirar alguma coisa de mim? Tira o reino, tira a riqueza, tira a fama, só não retires de mim. Só não retires de mim a sua presença. A presença dele está aqui. Fique de pé comigo. Eu vou fazer um convite, um só. Não sei se alguém vai vir, mas eu já passei dos 50. Não me preocupo mais se as pessoas acreditam ou não no que eu falo. Feche seus olhos só para não constranger caso alguém venha. Eu queria orar aqui na frente desse altar, do velho altar, só com homens e mulheres que tenham a coragem de falar para si mesmos: eu já fui melhor. Eu já fui mais crente. Eu já falei em línguas. Eu já interpretei línguas. Eu já tive sonhos. Eu já cantei. Eu já preguei. Eu já dei aulas na escolinha dominical. Eu toquei instrumentos. Eu ia nas consagrações de manhã, de tarde, de noite. E eu perdi aquela essência. Vem. Chega bem perto do altar. Por que pregador chama no altar, pastor? A gente aprendeu lá no Velho Testamento que quem pega nas pontas do altar recebe misericórdia, segunda chance. Isso, pentecostal, vem. Você poderia estar em qualquer lugar, mas Jesus te trouxe para a Feira de Santana, aqui nessa igreja. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei
tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Vai deixar o orgulho. Agora, 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 já! Renova, Jesus, devolve os dons, devolve a unção. É que essa aça pega fogo e não se consumiu, e a voz que sai um belo dia me atraiu. Isso! E o meu coração queimou, Adore, grita, pula, recebe. Seja cheio do Espírito Santo de novo. Essa aça pega fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu. e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mim. Senhor, agora que há uma multidão na minha frente, a minha oração é que o Senhor transforme esta igreja num grande oceano, porque todos nós queremos navegar no seu Espírito. Senhor, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova eles. Onde houver alguém que nunca falou em línguas, batiza com o Espírito Santo. Onde houver um profeta, ativa ele. Onde houver alguém que acredita nos dons do Espírito Santo, que esses dons comecem a ser operados por eles a partir de agora. Senhor, que este lugar seja movimentado pelo seu Espírito. Faz esse lugar ser sacudido. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Que desce vem como em Pentecostes. Recebe de volta o que foi perdido.
Recebe os dons do Espírito Santo de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me novo. Como profeta de Deus esta noite, aos que vieram à frente em busca de um renovo, acreditem, o renovo já está dentro de vocês. Daqui até você chegar na sua casa, o seu carro será incendiado pela presença de Deus. A forma como você veio, vai haver algo novo acontecendo. Tudo que foi perdido está sendo recuperado, e Deus transformará esse lugar. Levante a mão direita aberta para o céu comigo para encerrar. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que esfriaram a minha fé, que roubaram os dons, que roubaram as minhas experiências, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão agora e segure eles. Isso é um ato profético. Eu vou contar até 3, vamos jogar no chão que está na nossa mão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Quando aliançarmos, jogando no chão e pisando em cima, o céu vai ficar mais perto de nós. Aí você vai abraçar pelo menos 2 pessoas, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. E você vai dizer para o seu irmão: Deus está transformando a minha vida nessa noite. Metamorfose de lagarta em borboleta, de quem se arrasta, alguém que vai sair daqui voando para todas as áreas da sua vida. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará até dezembro desse ano na sua vida. 2,5, Feira de Santana será chamada de capital do avivamento da Bahia. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. Daqui pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Chame por Ele. Yeshua, o Messias aguardar, vem sobre nós. Ele vem me buscar. Devolve os dons para sua casa. Yeshua, adorna a igreja do arrebatamento, que possamos operar nos milagres de novo. Batiza a sua casa. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Breve Jesus no céu vai aparecer, todo joelho se dobrará e toda língua
dia do arrebatamento. Josué, só para encerrar e não perder o costume. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Celebre, 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 glorifique, adore, 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 adore ao único que é digno de receber toda a glorificação para sempre. Aplauda, grite, diga aleluia, fale em línguas espirituais, aleluia.